Como um país inteiro parece estar preso na década de 50, carros americanos gigantes, coloridos, fumaceando, mas a verdade é que isso não aconteceu por nostalgia, foi por política, economia e sobrevivência. Hoje você vai entender por que Cuba ficou cheia de carros antigos, como os soviéticos entraram nessa história e como está o cenário automotivo atualmente. Sessão Nostalgia. Olá amigos do canal PL, bem-vindos a este canal que traz literatura automotiva, nostalgia, histórias. É muito importante que você está aqui para nós, né? Muito obrigado mesmo, é sempre um prazer ter a sua companhia. Até os anos 50, né? Cuba era basicamente um mercado dos Estados Unidos. A capital Havana importava carros novos todo ano. Modelos como Chevrolet, Ford e Cadillac dominavam as ruas. A classe média urbana tinha acesso a automóveis modernos perfeitamente alinhados com o mercado norte-americano. Ou seja, Cuba não era atrasada em carros, exatamente o contrário. O país era visto quase que como um anexo dos Estados Unidos, uma colônia de férias de muitos americanos devido à sua proximidade com Miami. Tudo muda em 1959 com a Revolução Cubana de Fidel Castro, que derrubou o também ditador Fulgêncio Batista, que já havia sido o presidente eleito de Cuba de 1940 a 1944 e anos depois, em 1952, deu um golpe de estado dando início ao seu segundo governo, que durou até 59. Ou seja, uma ditadura derrubou a outra. Mas Fidel Castro não se mostrou um radical completo no primeiro momento. Ele até negava que fosse comunista. Ele assumiu o poder na ilha com o apoio massivo da população e, por que não dizer, até um discurso de paz e amor. Em 1959 não houve uma ruptura imediata com os Estados Unidos, que observava atentamente o que acontecia em Cuba. A cronologia dos principais acontecimentos foram os seguintes. Em 1960, o Congresso americano autoriza o então presidente americano Dwight Eisenhower a estabelecer e manter um embargo total para o comércio entre os Estados Unidos e Cuba. Em 3 de janeiro de 61, os dois países cortam relações diplomáticas. Entre 17 e 19 de abril do mesmo ano, ocorre a tentativa de invasão da ilha através da Baía dos Porcos. Após o fracasso americano, Fidel Castro proclama o caráter socialista, marxista-leninista da Revolução. Em 3 de fevereiro de 62, depois da expulsão de Cuba da Organização dos Estados Americanos, a OEA, o presidente Kennedy autoriza o bloqueio total do país, inclusive prevendo sanções a outros países que ajudassem a ilha. Foi nesse mesmo ano de 62 que ocorreu a crise dos mísseis cubanos, inclusive. Uma das medidas do governo revolucionário de Fidel Castro foi de que os cidadãos cubanos só poderiam possuir, a partir daquele momento, automóveis fabricados até 1959. Curiosamente, era só o que tinha por lá naquele momento. Os cubanos estavam acostumados, sim, aos carros como um modo de transporte comum. Foi uma mudança difícil durante o período especial para se adaptar a uma nova maneira de gerenciar o transporte de milhares de pessoas para a escola, trabalho e para outras atividades diárias. Com a constatação de que a comida, alimentação era o principal, a questão de transporte, de mobilidade, como é chamado hoje, foi deixada em segundo plano. O que virou comum foi o hábito de pegar carona e também de utilizar o transporte público. Os veículos de propriedade privada por lá não eram vistos como um direito. A propriedade privada não era vista como um direito, mas sim como uma espécie de privilégio para poucos. Em paralelo ao afastamento dos Estados Unidos, ocorreu a aproximação política, econômica e ideológica com a então União Soviética. E como parte de acordos econômicos e ajuda estatal, a Rússia passou a fornecer veículos novos a partir de 1963, mas somente para uso governamental, ou seja, carros oficiais, polícia, táxi e ambulância. Os mais comuns foram os Lada, principalmente o modelo derivado do Fiat 124, que eram produzidos pela Autovaz. O modelo
Niva também foi levado para lá. Havia também os Moskvits, que eram usados em grande parte como táxis e carros oficiais. Esses modelos Moskvits aí, eles eram meio parecidos com os Ladas, e até vi uma piada interna lá de quem tinha um carro desse era porque não conseguiu ter um Lada de fato. Havia também o Volga, né, que era uma espécie de Opala russo que foi muito usado por autoridades cubanas. Era o típico carro de luxo de lá. Com o colapso da União Soviética em 1991, as importações cessaram. Porém, assim como aquelas banheiras americanas dos anos 50, esses carros russos continuam em uso por lá, porque não tem outra opção, e são mantidos com manutenção precária devido à escassez de peças e componentes. Com o bloqueio de 1962, os carros russos, né, até tinham uma reposição, enquanto a União Soviética estava ajudando o país caribenho, mas os cubanos perderam o acesso a peças de reposição para os carros americanos. E com o passar dos anos, a grande maioria desses veículos anteriores a 59 tiveram seus motores originais trocados por motores a diesel para torná-los até mais econômicos. Eram motores adquiridos de segunda mão de países próximos como Panamá e Costa Rica e que normalmente eram provenientes de picapes ou até mesmo embarcações. Eram basicamente carros americanos, mas com muitos componentes soviéticos adaptados, peças de caminhão e até de trator. Esse cenário perdurou por anos e a presença daqueles carros clássicos dos anos 50 pelas ruas de Cuba se tornou uma atração turística local. Com as reformas políticas de 2011 que liberaram o comércio de veículos, o cidadão passou a ter o direito de adquirir um veículo novo a partir de 2014, mas na prática isso era quase que proibitivo diante da altíssima carga de impostos sobre um carro 0 km. A taxa aplicada na venda de um veículo novo era de 800% e o percentual subia para 1.500% para exemplares usados ou seminovos. Segundo o governo cubano, os valores arrecadados eram para custear melhorias no transporte público. Apesar da carga tributária, fazia um sedã compacto custar dezenas de milhares de dólares, valor muito distante da renda média dos cubanos, que era ali na casa dos 20 dólares ao mês. Devido aos preços altos, estima-se que apenas 10% das vendas totais de veículos novos no território cubano sejam de compradores particulares. Os 90% restantes são adquiridos por órgãos do governo, incluindo o serviço público de táxis e também para locação de turistas. Comprar um carro em Cuba em 2026 é possível, mas burocrático e complicado, complexo, né? E as opções incluem veículos novos e usados com até 10 anos das marcas autorizadas pelo governo, como Hyundai, Kia, SsangYong, Dongfeng e Mercedes-Benz. Impostos e restrições aumentam significativamente os preços, tornando-os acessíveis apenas para poucos. O transporte público continua sendo a principal alternativa para a maioria. Fidel Castro, apesar de apoiar os modelos soviéticos, andava a bordo de um Mercedes-Benz classe S W126, símbolo de luxo e poder em sua época. Um modelo alemão conhecido pelo conforto e imponência, alta tecnologia. Hoje o veículo é tratado como peça de museu, histórica, e para evitar danos no sistema, tem o combustível trocado uma vez ao mês. A medida serve apenas para a conservação, já que o carro praticamente não roda. Enquanto isso, a realidade nas ruas de Cuba é bem diferente. A população enfrenta longas filas nos postos de combustível. Muitos passam dias esperando para conseguir apenas 1 litro de gasolina. Atualmente, o país enfrenta uma grave crise energética causada pela falta de combustível para as usinas termoelétricas. Motoristas estão tendo que esperar semanas ou até meses para conseguir abastecer o carro. O governo criou um aplicativo obrigatório para entrar na fila, porque a procura é muito maior do que a oferta. É quase que um Gov.br para você abastecer. É como se você tivesse que entrar no Gov lá e ficar na fila para poder abastecer o carro. Olha que loucura! Alguns postos atendem apenas 50 pessoas por dia, com milhares de pessoas na fila virtual. Há também o racionamento, com o limite de combustível por veículo quando finalmente chega a vez. Isso está ocorrendo porque Cuba depende do petróleo importado e o fornecimento caiu drasticamente nos últimos tempos. Pressões
restrições e sanções externas têm dificultado a chegada de navios com petróleo. Eu mencionei aqui que muitos carros lá acabam rodando com peças de caminhão, e tem uma história bem curiosa envolvendo também um caminhão e Cuba, né? Que aconteceu no dia 16 de julho de 2003, quando um grupo de 12 pessoas, 12 cubanos, atravessou o mar de Cuba em direção à Flórida, usando um caminhão Chevrolet de 1951 como embarcação. Eles adaptaram o caminhão com tambores de 200 litros ao redor para flutuar e instalaram uma hélice ligada ao eixo cardan. A bordo do veículo, os cubanos navegaram mais da metade da distância entre Cuba e a costa americana, chegando a 65 quilômetros do continente. Mas a guarda costeira dos Estados Unidos interceptou a embarcação e repatriou os cubanos, né, que eram 9 homens, 2 mulheres e uma criança. De acordo com a lei de imigração americana, todos os cubanos que alcançam os Estados Unidos são autorizados a entrar no país, mas aqueles interceptados no mar são forçados a voltar para casa. O veículo viajava a 31 horas no momento em que foi interceptado. Um membro do grupo disse que pensou que, por causa da ousadia deles, a guarda costeira americana os deixaria entrar nos Estados Unidos, mas não foi aberta uma exceção e o veículo foi afundado depois de ser considerado um perigo à navegação pelo órgão, né? Em 2004, um outro grupo fez uma nova tentativa de travessia, dessa vez usando um Buick 1959 como embarcação, mas o desfecho foi o mesmo, né? Eles também foram interceptados pela guarda, que os mandaram de volta ao país caribenho. Em 2005, um dos integrantes lá da primeira jangada ali 2003 no caminhão, chamado Rafael Dias Rey, tentou novamente cruzar o mar a bordo de um Mercury 1948, também todo ali convertido para anfíbio, digamos assim, né? E também foi interceptado, a terceira tentativa aí, né? Só que dessa vez ele acabou conseguindo, ele foi levado de volta para Cuba, mas conseguiu as devidas autorizações lá, as burocracias, e seguiu para os Estados Unidos de avião, onde reside até hoje com a família. É isso, meus amigos, histórias e curiosidades sobre o mercado automobilístico cubano. Hoje até existe carro novo lá, mas a presença dos carros antigos ainda é constante e, como eu disse, eles acabaram virando uma atração turística local. É isso aí, Sessão Nostalgia vai ficando por aqui hoje, mas nós voltamos no próximo programa. Eu aguardo todos vocês. Até logo, meus amigos. Tchau, tchau.